Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para gravar o vídeo que vai servir como referência, uma revisãozinha para a prova de segunda e para a prova de quarta, tá bom? Pessoal, a gente vai começar falando da polaridade das moléculas, porque nós estudamos algumas características dos compostos orgânicos e nós precisamos entender a polaridade das moléculas, que é um assunto lá do primeiro ano, para poder entender as interações intermoleculares, para poder entender as características dos compostos orgânicos, tá? Então vão ser esses três assuntos que nós vamos estudar na sequência, e no finalzinho eu vou falar de isomeria plana, que também estará na prova, tá bom? Pessoal, olha aqui. Aqui eu coloquei uma molécula que envolve dois átomos de flúor, tá? Então, quando a gente analisar essa molécula, eu sei que o flúor ele é da família 17. Então, ele tem 7 elétrons, tá? Na última camada. Se eu colocar os elétrons deles aqui, ó, pessoal, do lado de cá também. Eu sei que para ele ser estável, um átomo ele precisa de 8 elétrons para formar o octeto. O flúor tem 7, falta um. O outro flúor tem 7, falta um. Ninguém quer doar aqui. Todos querem receber porque está muito próximo de completar o octeto deles. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão compartilhar esses elétrons aqui no meio de uma ligação. E esses elétrons compartilhados pertencem tanto a um quanto a outro. Quando eu compartilho elétrons, eu estou trabalhando com um composto covalente. Quando eu tenho um que doa e um que recebe, iônica. Quando eles compartilham, ligação covalente. Fica ligado, tem uma questão da prova falando disso. Agora, aqui nesse lado, eu vou ligar um átomo de hidrogênio com um átomo de cloro. O hidrogênio ele é da família 1 e ele só tem um elétronzinho. E o cloro também é da família 17. Então, ele vai ter 7 elétrons na última camada dele. Pessoal, observa aqui, ó. O cloro tem 7, falta um para 8. O hidrogênio ele quer ter só 2, porque ele só tem a camada S. Ele é muito pequenininho e na camada S só cabe 2 elétrons. Ele não quer ter 8 elétrons, ele quer ter 2, tá? Então, como ele não pode doar o que ele tem também, coitado. Se ele doar, ele fica sem, ele só tem um. Então, aqui, ó, eles vão se ligar. E quando eles se ligam, eles compartilham elétrons, é uma ligação covalente também, tá? A diferença é quando eu olho a disposição dos elétrons, tá? Entre esses dois compostos, é que aqui, ó, a distribuição de elétrons está homogênea. Olha essa nuvem de elétrons aqui que está meio amarela, meio verde. É igual dos dois lados. E aqui, pessoal, no ácido clorídrico, eu percebo que tem um acúmulo de elétrons aqui em cima do cloro. É diferente do hidrogênio. Então, aqui, ó, como o elétron é negativo, eu falo que eu tenho um lado que está mais negativo e eu tenho um lado que está mais positivo. Aqui formou polos, então essa molécula, ela é polar. Agora aqui nessa molécula de F2, eu percebo que está distribuída de forma homogênea. Se está distribuída de forma homogênea, ela não formou polos. Então eu falo que essa molécula ela é apolar, tá bom? Por que que eu falei isso? As moléculas elas se aproximam uma da outra. Na verdade, eu tenho várias moléculas juntas, né? Quando eu vou beber água, eu não bebo só uma molécula de água, eu tenho várias moléculas de água ali, né? Então, elas se aproximam uma das outras através de interações intermoleculares. Essas moléculas apolares, que não têm esses polos, elas se aproximam de uma maneira mais fraca. Olha, eu coloquei aqui, ó. As moléculas apolares se aproximam de uma forma induzida, tá? De polo induzido. Essas moléculas polares, elas já têm esses polos. Aqui eu tenho um polo negativo. Se eu aproximar uma HCl, esse hidrogênio que é positivo vai vir aqui próximo do cloro, porque eu sei que os opostos se atraem. Então, o positivo vai se atrair pelo negativo e o cloro vai interagir aqui com o hidrogênio de uma maneira mais forte, porque é algo mais natural. Então, as moléculas polares elas se aproximam de uma maneira permanente, é uma maneira mais forte, né? Uma interação mais forte, tá bom? E eu tenho um outro detalhezinho, né? Que aqui eu coloquei na molécula do ácido fluorídrico. O que que tem aqui, pessoal? Eu tenho interação de um hidrogênio que ele é muito positivo com o flúor que é muito, muito, mas muito negativo, tá? Eu chamo isso aqui de uma ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio
quando o hidrogênio interage com as substâncias mais eletronegativas da tabela, que é com o flúor, ou com o oxigênio, ou com o nitrogênio. Daí, pelo fato de essa aproximação, essa interação intermolecular ser muito forte, eu dou um nome especial. Como todas envolvem hidrogênio, eu tenho uma ligação de hidrogênio. Então, quando outra molécula de ácido fluorídrico se aproxima aqui, uma da outra, essa aproximação aqui ela é mais forte, porque está envolvendo hidrogênio com o flúor, tá bom? Então, a molécula é polar também, mas só que ela tem uma força a mais, por isso que ela foi classificada num outro grupinho, tá bom? Aqui eu coloquei só duas moléculas. Aqui, pessoal, é fácil perceber porque são moléculas diatômicas. Quando é uma molécula que tem mais de dois átomos, fica um pouquinho mais complexo, né? Que não dá para fazer tão bem essa distinção. Só que eu falei para vocês, e vale para quando um átomo central tem os mesmos tipos de ligantes, eu posso observar, ó. Aqui é uma molécula de água que eu coloquei aqui nesse desenho. Quando eu faço a distribuição, pessoal, o oxigênio tem 6 elétrons, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na última camada, porque ele é da família 16, o hidrogênio tem apenas um. Eles vão compartilhar aqui numa ligação elétrons. Quando eles compartilham, cada hidrogênio fica com 2 e o oxigênio fica com 8, tá tudo ok. Eu percebo um acúmulo de elétrons desemparelhados aqui no oxigênio. Esse acúmulo de elétrons desemparelhados faz com que esse oxigênio fique mais negativo e os hidrogênios fiquem mais positivos, uma parte da molécula mais positiva. Então, eu formo polos. Então, a molécula de água, ela é polar. Então, eu olho para esse átomo central. Ele tem pares de elétrons desemparelhados que está causando essa polaridade. Olha aqui a molécula de metano. O carbono é da família 14, então ele vai ter 4 elétrons na última camada. O hidrogênio é da família 1, tem 1. Eles vão se ligar com 4 ligações simples, né, pessoal? Toda vez que eles se ligam, cada hidrogênio fica com 2, então ele fica estável. E o carbono fica com 8, fica estável também. Aqui não sobrou elétrons emparelhados em ninguém, então não tem essa distorção da nuvem eletrônica. Então eu falo que a molécula de metano aqui embaixo, ela é apolar, tá? Então, essa molécula aqui, quando as moléculas de metano se aproximam, elas se aproximam por meio de dipolo induzido. A água, pessoal, observa, ela ultrapassa o permanente, né? Ela vai para a ligação de hidrogênio, porque quando outra molécula de água se aproximar dela, aqui, ó, elas vão interagir, pessoal, dessa parte que está mais negativa, que é do oxigênio, com a parte mais positiva, que é o hidrogênio. Então, essa aproximação aqui desse lado, por exemplo, é entre oxigênio e hidrogênio. Se envolve oxigênio e hidrogênio, é uma ligação de hidrogênio, tá bom? Pessoal, observa aqui, vamos olhar esses pares de elétrons desemparelhados. Esse composto A, essa figurinha vai estar na prova, então presta muita atenção, tá? Esse composto A trata-se de um hidrocarboneto, tá? Até coloquei aqui, ó, hidrocarboneto, porque ele só tem carbono e hidrogênio. E aqui, pessoal, não tem nenhum heteroátomo que tenha acúmulo de elétrons para fazer com que essa nuvem eletrônica fique distorcida. Então, todos os hidrocarbonetos são compostos apolares. Se eles são apolares, eles se aproximam por dipolo induzido, que é uma aproximação mais fraca. Então, pense a temperatura de fusão e de ebulição. Como essa aproximação das moléculas dos hidrocarbonetos são mais fracas, eu preciso de uma menor temperatura para passar do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, que é o caso da temperatura de ebulição, porque as aproximações estão mais fracas, então qualquer calor ali faz com que as moléculas se distanciem com uma velocidade de uma maneira mais fácil, tá? Olha aqui, no composto B, pessoal, eu coloquei. Cadê? No composto B, eu coloquei um éter, tá? O éter, pessoal, é caracterizado pelo átomo de oxigênio entre os
átomos de carbono. Então, aqui é um éter, tá? Olha aqui, pessoal, o éter, ele tem um acúmulo de cargas em cima do oxigênio. Porque o oxigênio é da família 16, tem 6 elétrons. Ele está fazendo duas ligações aqui, então 2 elétrons dele, sobrou 4 desemparelhados ali. Então ele vai ter um acúmulo, ele vai ter uma região mais negativa, tá? E uma região mais positiva. Então o éter, assim como a acetona, assim como os aldeídos, eles são polares. Se eles são polares, eles se aproximam de uma maneira mais intensa, que é a da dipolo permanente. E eu tenho alguns compostos, pessoal. Lembra a ligação de hidrogênio? É hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com flúor, hidrogênio com nitrogênio. Então, olha aqui, esse composto C aqui é um ácido carboxílico, que ele tem a carbonila, além da carbonila, ele tem a hidroxila no mesmo carbono. Então, ele tem uma carboxila. Aqui, pessoal, observa, eu já tenho essa interação oxigênio-hidrogênio na própria molécula intramolecular. Então, quando outro ácido carboxílico se aproximar aqui, ela vai se aproximar de uma maneira mais forte, que é o hidrogênio que é muito positivo e o oxigênio que é muito negativo. Então, os ácidos, assim como os álcoois que possuem a hidroxila, assim como as aminas, que é nitrogênio com hidrogênio, tem esse tipo de interação, são moléculas polares, mas como é uma interação mais intensa, elas se aproximam por meio da ligação de hidrogênio. Então, eu vou colocar muito a respeito disso. Vou falar, por exemplo, o composto A, ele se aproxima. Para eu colocar uma temperatura de ebulição, que é para passar ali do líquido para o gasoso, ele precisa de uma temperatura bem maior que do composto B. Falso, porque ele é um hidrocarboneto, ele se aproxima de uma forma menos intensa e eu preciso de uma temperatura menor para poder distanciar as moléculas. Então, vou brincar um pouquinho com isso, tá? Não esqueça das funções também. O A é um hidrocarboneto, o B é um éter, o C é um ácido carboxílico. Essas funções orgânicas é sempre bom ter em mente. Aqui eu coloquei um desenho só para facilitar, né, essa nuvem eletrônica e vocês perceberem. Olha, esse primeiro aqui é um hidrocarboneto. No centro eu tenho carbono e eu só tenho hidrogênios aqui ao redor. Tá vendo que a nuvem tá bonitinha? Não tem nenhum lado mais escuro, mais vermelho, que é onde fica mais negativo? Tá tudo ok. Essa aqui de baixo, ó, provavelmente é um álcool, porque eu tenho um átomo vermelho aqui, provavelmente ele é o oxigênio. Aqui eu tenho o carbono com os hidrogênios, hidrogênio, hidrogênio, e o álcool tem a hidroxila, né? Oxigênio com hidrogênio. Então, observa que aqui, ó, de vermelho, em cima do oxigênio, eu tenho uma carga de elétrons maior. Então, desloca a nuvem eletrônica para o lado dele, fica mais negativo. E como aqui é um álcool, então esse composto aqui vai se aproximar por ligação de hidrogênio, porque já tem o OH na própria molécula, né? Essa aqui é uma molécula azul, né? Então provavelmente é o nitrogênio. Aqui é uma amina, né? Nitrogênio interagindo com carbono, mas na amina, como ela é uma amina primária aqui, ela já tem a própria interação nitrogênio-hidrogênio na própria molécula. Então ela também se aproxima por ligação de hidrogênio. E aqui provavelmente é um carbono C dupla O, né? Nas extremidades, porque aqui eu só tenho um carbono, o resto é tudo hidrogênio. Então, esse aqui é um aldeído. Então, olha, eu já tenho o oxigênio aqui com um parzinho dois pares de elétrons emparelhados, né? Vai distorcer a nuvem. Mas aqui é o oxigênio com carbono, não é o oxigênio com hidrogênio. Então, é polar. Ela vai se aproximar de uma maneira mais intensa, mas ela é lá no dipolo permanente. Outros detalhes que nós precisamos falar. Quanto maior a molécula, pessoal, é maior a magnitude das interações, porque eu vou ter mais interações. Olha aqui, esse desenho vai estar na prova também, tá? Aqui eu coloquei uma molécula do propano, que é uma molécula que só tem 3 carbonos, se aproximando de outra molécula de propano por meio dessas linhas pontilhadas. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexano se aproximando de outra molécula de hexano. Olha a magnitude das interações. No propano, eu tenho menos interações do que no hexano. Então, eu preciso de uma temperatura de ebulição maior para o hexano, porque ela tem uma cadeia maior. Quanto maior a cadeia, maior a temperatura de ebulição, tá? Porque eu vou ter uma magnitude de interações
maiores. E aqui eu só quis comparar com vocês a aproximação de uma molécula que tem que é normal e a aproximação de uma molécula que é ramificada. Observa a magnitude das interações. Quando eu aproximo duas moléculas que é normal, não tem ramificação, elas são maiores do que quando ela tem ramificação. Olha aqui, no local da ramificação, a magnitude de interação aqui ó, acaba diminuindo, porque as ramificações, né, acaba que faz com que as moléculas elas não se empacotem tão bem quanto nas cadeias normais. As ramificações também têm uma maior superfície de contato, né? Então, essa superfície de contato faz com que as moléculas se distanciem mais uma das outras com uma temperatura menor. Então, por isso que eu falo que compostos ramificados precisam de uma temperatura de ebulição, temperatura de fusão menor do que composto que é de cadeia normal, sem ramificações. Daí eu consigo fazer essa comparação quando eles me colocam substâncias que têm a mesma quantidade de carbonos, tá? Aqui agora o detalhe que falta para eu falar é que substâncias polares dissolvem, interagem com substâncias polares. Substâncias apolares interagem com substâncias apolares. Olha a água aqui. A gente viu lá no primeiro slide que a água é uma molécula polar. Eu tenho um acúmulo de elétrons aqui no oxigênio que ele fica mais negativo. Se a água é polar, pessoal, o óleo tem que ser apolar, porque água e óleo não se misturam. Daí esse desenho aqui, ele tá numa prova do Enem, tá? Ele quer saber por que, olhando para as moléculas, por que que se justifica açúcar ser tão solúvel à água. Daí aqui eu coloquei uma molécula que representa, né, uma parte do açúcar, e eu observo que ela é um álcool, ó, tem a hidroxila ligada a carbono, que só faz simples ligações. Na própria molécula já tem hidrogênio com oxigênio. E na água também, olha aqui, ó, quando eles se aproximarem, esse oxigênio da molécula de açúcar vai se aproximar desse átomo de hidrogênio. Aqui também esse hidrogênio dessa da molécula de água vai se aproximar desse oxigênio. Os oxigênios vão se aproximar das moléculas de hidrogênio da molécula de açúcar. Então tá envolvendo uma interação hidrogênio com oxigênio. Então é uma interação de moléculas polares, né, pessoal? E vai além, né? Uma interação muito forte com a mais positiva e com a mais negativa. Então, um tipo de interação que acontece entre a água e açúcar é de moléculas polares, por isso que elas se misturam. E a açúcar se dissolve tanto, porque tanto açúcar quanto a água interagem por interações, por ligações de hidrogênio, que é o tipo de interações intermoleculares de maior intensidade, tá bom? Uma outra pergunta que pode aparecer é para vocês explicarem a diferença do ponto de ebulição, né, que é a temperatura de ebulição, entre o butano e o éter etílico. Ó, pessoal, butano termina com O. Ela é um hidrocarboneto. Se ela é um hidrocarboneto, ele não distorce quando vem eletrônica. É uma molécula apolar. Se ela é apolar, a interação entre as moléculas de butano é fraca. Então, eu preciso de uma temperatura pequeniníssima para passar do estado líquido para o estado gasoso. Éter etílico é um éter, pessoal. Éter etílico é assim, ó. Et é de 2, então tem 2 carbonos antes, o oxigênio no meio para indicar que é um éter e 2 carbonos depois. E o éter, como nós vimos, ele tem um acúmulo de elétrons em cima do oxigênio aqui, que faz com que a molécula seja polar. Se ela é polar, ela se aproxima de forma permanente, que é uma interação mais forte. Então, precisa de uma temperatura bem maior para conseguir passar do estado líquido para o gasoso, que é o que representa o ponto de ebulição. Agora eu vou finalizar com a isomeria plana, que é o assunto mais fácil que tem. Eu acho que é só esse slide aqui mesmo para a gente finalizar, tá? Observa, pessoal, se eu comparar este composto A com este composto B,
Eu vou verificar que os dois possuem a mesma fórmula molecular. Ó, os dois têm 2 carbonos, então C2 para os dois. Os dois têm 3, 4, 5, 6 hidrogênios, então H6 para esse. Aqui também, ó, 3 mais 3, 6, H6 para esse. E eles têm um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Então, eles possuem a mesma fórmula molecular, mas a disposição dos átomos está se dando de uma maneira diferente, se dá de uma maneira diferente. A estrutura dele é diferente. E isso que é isomeria. Isômeros são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, porém possuem fórmula estrutural diferente. Eu tenho 3 tipos de isomeria e eu sigo essa regra, essa ordem para identificar o tipo de isomeria que existe. Primeiro eu vejo se é isômero de função. Se as funções forem diferentes, eles são isômeros de função. Mas vamos supor que as funções são iguais. Eu vou para a segunda, isomerias de cadeia. Se a função é igual, mas as cadeias são diferentes, isômeros de cadeia. Se a função e a cadeia forem iguais, eu percebo se é a posição. Se é a posição de uma ramificação, a posição de um heteroátomo, a posição de um grupo funcional, de uma insaturação, está mudando. O composto A, se eu observar, eles têm a mesma fórmula, então eles são isômeros. Mas aqui, ó, eu tenho a hidroxila, que é o OH, ligada a um carbono que só faz simples ligações. Então, o composto A é um álcool. Essa é a definição de álcool. O composto B tem um oxigênio preso entre carbonos. O composto B, então, é um éter. Então, eles têm a mesma fórmula, mas o que está mudando é a função. Então, eu falo que eles são isômeros funcionais, ou isômeros de função. Vou passar aqui para o lado, eu coloquei o pente 2N e o ciclo pentano. Se eu analisar as fórmulas, eles são isômeros, tá? Não vou contar, mas eles são isômeros, têm a mesma quantidade de carbono e hidrogênio. Eu observo que só tem carbono e hidrogênio. Substâncias que só tem carbono e hidrogênio são hidrocarbonetos, então eles têm a mesma função. Então, eles não são isômeros funcionais. Mas eu observo que essa cadeia é acíclica, que é uma cadeia aberta, e essa cadeia é cíclica, que é uma cadeia fechada. Essa cadeia é insaturada pela presença da dupla, e essa cadeia só tem carbonos que fazem ligações simples, né? Então, essa cadeia é saturada. Então, o que está mudando é a cadeia. Então, eles são isômeros de cadeia. E agora, neste exemplo aqui, eu observo que todos os compostos possuem hidroxila ligada a anel. Hidroxila ligada a anel, eu sei que ele é um fenol, então todos são fenóis, então não pode ser de função. Todas as cadeias são fechadas, são insaturadas pela dupla, então não podem ser isômeros de cadeia. Quando eu observo essa estrutura, eu percebo que o que está mudando é a posição da minha ramificação. Ela muda a posição que ela está ligada ao meu anel aromático. Então, isso aqui é um exemplo de isomeria de posição. Então, são essas 3, tá? Na sala, nós chegamos a estudar tautomeria, começamos a estudar isomeria cis-trans, mas a prova vai até aqui: função, cadeia, posição. Tá bom? Então, se você não entendeu, assista novamente esse vídeo. Se quiser mandar uma pergunta, pode mandar que eu respondo. E essa é a revisão para a prova. Espero que seja útil. Beijo, boa prova para vocês e até mais.